Eu estava grávida de 3 meses, quando descobri que meu marido me traía com a secretária dele. Naquele dia, eu perdi o meu bebê e quase perdi a minha vontade de viver. Olá, meus queridos. Meu nome é Lara Ferreira, tenho 74 anos e uma história que eu guardei no fundo do peito por décadas. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora, por favor, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Isso me ajuda demais a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Eu nasci em 1950, numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Pirassununga. Sabe? Era aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde a fofoca corre mais rápido que notícia ruim. E onde as mulheres eram criadas para casar e ter filho. Show. Minha mãe me ensinou desde pequena que mulher de valor tinha que saber cozinhar, costurar, cuidar da casa e, acima de tudo, obedecer o marido. Aos 17 anos, eu conheci o Ricardo Almeida, o filho do dono do maior empório da cidade. Ele tinha 25 anos, era formado, tinha carro e todas as moças da cidade suspiravam por ele, sabe? Quando ele começou a me paquerar, nossa, eu achei que tinha ganhado na Mega Sena. Meus pais ficaram cheios de orgulho. Imagina só, a filha casando com um Almeida. Parecia que a gente tinha subido na vida, da noite pro dia. A gente se casou em 1967, numa cerimônia que parou a cidade. Foi o evento do ano. Meu vestido de noiva tinha uma cauda de 6 metros. Foi feito pela melhor costureira da região, uma mulher de mão cheia. Eu tenho a foto emoldurada na minha sala até hoje. Os primeiros meses foram um sonho de verdade. O Ricardo era um doce, me dava presentes, me apresentava todo orgulhoso como minha esposa para os amigos dele. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. A gente foi morar numa casa linda, de esquina, com um quintal enorme, onde eu plantei minhas primeiras roseiras. Lembro que eu sonhava em encher aquele quintal de crianças, queria pelo menos umas 4. Comecei a preparar um quartinho de bebê. Assim que a gente completou 1 ano de casados, o Ricardo ria do meu entusiasmo, dizia que a gente tinha tempo, que queria me ter só para ele por mais um tempinho. Logo, o Ricardo assumiu a gerência do empório do pai. O meu sogro já estava de idade, queria se aposentar e confiou o negócio da família para o filho mais velho. O Bruno, que era o irmão mais novo dele, tinha acabado de voltar de Sampa, onde tinha feito um curso de mecânica no Senai. Mas o pai não botava muita fé nele, sabe? Dizia que o Bruno não tinha tino para os negócios como o Ricardo. Bruno era o oposto do irmão. Ele era mais quieto, mais na dele, sempre com as mãos sujas de graxa porque adorava mexer em motor. Nos almoços de família, enquanto o Ricardo ficava na sala contando vantagem para os parentes, o Bruno estava lá fora, ajudando a consertar o carro de alguém ou brincando com a molecada. Ele me tratava com um respeito que era quase timidez, me chamava de cunhadinha e sempre trazia uma mudinha de planta para o meu jardim quando vinha visitar a gente. No nosso 3º ano de casados, comecei a notar umas mudanças no Ricardo. Ele chegava tarde em casa, dizia que era trabalho. Quando eu ligava lá no empório, às vezes me diziam que ele tinha saído. Ele ficou mais frio, mais distante. Quando eu finalmente engravidei, em vez de ficar feliz, ele apareceu, preocupado. Disse que não era uma boa hora, que os negócios não iam bem. Mas eu estava radiante. Finalmente eu ia ser mãe. Fui escondendo os enjoos, sabe? Fazendo meu enxovalzinho escondida, esperando que com o tempo ele fosse se acostumando com a ideia. Com 3 meses de gravidez, decidi fazer uma surpresa para ele. Era nosso aniversário de casamento. Preparei uma marmita caprichada e fui levar lá no empório, pensando em contar para ele que eu já tinha sentido o bebê mexer pela primeira vez. Era uma quarta-feira, um calorão. Eu lembro que estava usando um vestido amarelo, o preferido dele. Entrei pelos fundos do empório, como eu sempre fazia, para não atrapalhar o movimento da loja. O escritório ficava lá no fundo e a porta estava meio aberta. Foi quando eu ouvi. Primeiro eu pensei que era alguém chorando. Depois eu entendi que eram outros sons. Sons que uma esposa reconhece. Eu empurrei a porta devagarinho, sem fazer barulho. E lá estava o meu marido, com a Vanessa, a secretária que ele tinha contratado fazia 6 meses. Os dois, em cima da mesa do escritório, tão ocupados, que nem notaram que eu estava ali.
A marmita caiu da minha mão. O barulho fez os dois olharem para mim, assustados. Eu nunca vou esquecer a cara dele. Não era culpa, era raiva. Raiva de ter sido pego no flagra. A Vanessa começou a se vestir correndo, sem nem conseguir me olhar no olho. O Ricardo veio na minha direção, tentando dar uma desculpa. Não é o que você tá pensando, Lara. Foi só uma vezinha. Ela que me seduziu. Eu saí correndo. No caminho para casa, senti uma dor aguda, parecia uma facada na barriga. Comecei a sangrar ali mesmo, na rua. Uma vizinha me viu cambaleando e me ajudou. Quando eu cheguei no hospital, eu já tinha perdido o meu filho. Passei 3 dias internada. O Ricardo apareceu no hospital, trouxe flor, pediu perdão. Disse que tinha sido uma fraqueza, que nunca mais ia acontecer. Os médicos disseram que o estresse, o choque emocional que eu tive, tinha ajudado a causar o aborto. Meu mundo tinha acabado ali. Eu voltei para casa parecendo um fantasma. Não conseguia comer, mal dormia. O Ricardo voltou para a rotina dele, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, ele chegava em casa com o cheiro do perfume dela. E eu fingia que não sentia. O que mais eu podia fazer? Era 1970. Uma mulher desquitada era vista como uma fracassada. Meus próprios pais me disseram para eu superar e ser uma boa esposa, como se a culpa fosse minha. Eu entrei numa depressão profunda. Emagreci muito, perdi o interesse nas minhas plantas, perdi a vontade de viver. Ninguém parecia entender a minha dor. Logo você engravida de novo, eles diziam, como se um filho substituísse o outro. Mas como? Como engravidar de um homem? Em quem eu não confiava mais? De um homem que agora mal encostava em mim? Foi aí que o Bruno começou a aparecer mais lá em casa. Ele tinha ficado sabendo do bebê. Veio me trazer um vasinho de violetas. Essas aqui são difíceis de morrer. E ela disse, teimosas. Como você devia ser. Foi a primeira vez em semanas que eu senti uma pontinha de vontade de sorrir. O Bruno começou a me visitar com mais frequência. Trate a fruta da feira, sementes para o meu jardim abandonado. Ela me convenceu a sair da cama, a cuidar de novo das minhas plantinhas. Quando o Ricardo não estava, o que era quase sempre, o Bruno jantava comigo. A gente conversava sobre coisas simples. O cinema novo que tinha aberto na cidade, a reforma da praça, os livros que ele estava lendo. Ele me tratava como gente, sabe? Não como uma coisa quebrada. Numa dessas noites, eu contei tudo para ele. Sobre o flagra, sobre como o Ricardo continuava vendo a secretária, sobre como eu me sentia morta por dentro. Eu esperava que ele me julgasse, mas o que eu encontrei foi compreensão. O Bruno me contou que já desconfiava fazia um tempo, que tinha visto o irmão com a Vanessa fora do horário de trabalho várias vezes, mas não teve coragem de me contar. Você merece ser amada de verdade, Lara. Elle me disse naquela noite. Merece alguém que veja o quanto você é especial. Eu não percebi na hora, mas aquela conversa foi o começo da minha ressurreição. Foi quando a ficha caiu de que o problema não era eu, que eu merecia mais do que migalhas de atenção, que eu tinha meu valor. Nas semanas seguintes, alguma coisa mudou entre o Bruno e eu. Nossos olhares começaram a demorar mais. Nossas mãos se esbarravam sem querer, quando a gente passava os pratos no jantar. Eu comecei a me arrumar quando sabia que ele vinha. Voltei a usar perfume, a me importar comigo mesma. Eu lutei contra aquele sentimento com todas as minhas forças. Era errado, era pecado, era tudo que minha mãe me ensinou a não fazer. Mas como algo que me fazia sentir viva de novo podia ser errado, como aquele calorzinho no peito quando o Bruno sorria para mim podia ser pecado. A primeira vez que ele segurou minha mão de verdade, a gente estava no jardim, lá nos fundos. Ele tinha me ajudado a replantar as roseiras. Nossas mãos estavam sujas de terra. Ele segurou meus dedos e disse, você está voltando a florescer como as suas rosas. A gente não se beijou naquele dia, mas algo muito mais profundo tinha acontecido. A gente tinha admitido o que sentia. 2 semanas depois, o Ricardo achou um bilhete do Bruno na minha cômoda. Era uma coisa boba. Só agradecia pelo almoço do dia anterior. Mas o Ricardo, ele explodiu de ciúme. A irônia, né? Um homem que me traía na cara dura, sentindo ciúme. Ele me acusou de ser uma qualquer. Disse que eu estava desrespeitando a casa dele. Bebeu à tiquer, e pela primeira vez, ele levantou a mão para mim. Naquela noite, enquanto ele roncava, bêbado,
na sala. Eu tomei a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida. Fiz uma malinha de mão, peguei a pouca grana que eu tinha guardado durante anos e saí de casa antes do sol nascer. Deixei uma carta dizendo só isso. Você matou o nosso amor muito antes de eu ir embora. O Bruno me esperava na rodoviária. A gente não tinha combinado nada, mas de alguma forma, ele sabia que eu ia. Talvez ele tenha visto nos meus olhos no dia anterior. Ele tinha 2 passagens para Sampa e um plano simples. A gente ia começar uma vida nova. Longe dos julgamentos, longe das mentiras. No ônibus, enquanto a cidade que eu sempre conheci ficava para trás, eu chorei de medo e de alívio. O Bruno segurou minha mão o tempo todo, sem dizer uma palavra, só, sendo meu porto seguro. Foi naquele momento, entre o passado que eu abandonei e o futuro incerto, que eu entendi o que era amor de verdade. Chegamos em Sampa numa manhã chuvosa de abril de 1970. A rodoviária do Tietê estava lotada, barulhenta, nada parecida com a calmaria da nossa cidadezinha. Eu nunca tinha visto tanta gente diferente, tantos carros, tantos prédios gigantescos. Eu segurei firme na mão do Bruno, enquanto a gente atravessava aquele mundo novo e assustador. O Bruno tinha um amigo do Senai, o Dinho, que morava na Zona Leste, lá na Penha. Ele ofereceu pra gente um quartinho nos fundos da casa dele, até a gente conseguir se ajeitar. Era um cômodo minúsculo, com uma cama de solteiro, um fogãozinho de 2 bocas e um banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas era nosso cantinho de liberdade. Os primeiros meses foram muito difíceis. O Bruno conseguiu um trampo numa oficina mecânica ali perto. Ganhava pouco, mas pelo menos podia fazer o que amava. Eu, que nunca tinha trabalhado fora, precisava me reinventar. Comecei fazendo costura para as vizinhas, bainha, uns ajustes, consertos simples. Logo a notícia se espalhou que tinha uma moça do interior que costurava bem e cobrava baratinho. Anuat, quando finalmente a gente estava junto no nosso quartinho apertado, a gente fazia planos. Sonhávamos com a nossa própria casa, com um jardim para eu ter minhas plantas, com uma oficina para o Bruno. Às vezes, deitados naquela cama estreita, a gente ria de como era difícil não cair no chão. Um dia a gente vai ter uma cama tão grande que vamos precisar de um mapa para nos encontrar? O Bruno brincava. Amor crescia entre a gente, mas a culpa também me assombrava. Eu fui criada na igreja, acreditava em casamento para sempre, em fidelidade. Tecnicamente, eu ainda era casada com Mel Ricardo. A gente não tinha grana para um advogado, e naquela época o divórcio nem era legalizado no Brasil. Eu vivi anos nesse limbo, amando um homem enquanto, no papel, eu pertencia a outro. 3 meses depois da nossa fuga, recebemos a primeira carta da família. Era da mãe do Bruno, a dona Cida. As palavras ainda estão gravadas na minha memória. Vocês envergonharam nossa família. Destruíram o casamento da Lara e do Ricardo. Bruno, você traiu seu próprio sangue. Não são mais bem-vindos nesta casa, até que se arrependam desse pecado. O Bruno chorou que nem criança lendo aquela carta. Ele amava a mãe, sempre falava dela com tanto carinho. Vê, o sofrer daquele jeito partiu meu coração. Será que a gente tinha cometido um erro? Será que nosso amor valia toda essa dor? Naquela noite, deitados no escuro, eu prometi para ele. Um dia eles vão entender. Um dia vamos provar que fizemos a escolha certa. Uma semana depois, chegou uma carta dos meus pais. Mais curta, é mais fria. Lara, você não é mais nossa filha. Uma mulher que abandona o marido e foge com o cunhado. Não merece nosso nome. Não tente nos procurar. A carta era assinada pelo meu pai, mas eu reconheci a letra da minha mãe. Foi como levar um tiro no peito. Eu chorei por dias. Logo a gente soube por conhecidos que o Ricardo estava espalhando um monte de mentiras na cidade. Dizia que eu tinha traído ele durante todo o casamento, que o bebê que eu perdi provavelmente nem era dele, que o Bruno e eu planejamos fugir com o dinheiro do empório. Nada disso era verdade. Mas que me ia acreditar na gente, os fugitivos, contra a palavra do respeitado Ricardo Almeida, o Natal de 1970 foi o mais triste e, ao mesmo tempo, o mais bonito da minha vida. Triste, porque foi a primeira vez que passei longe da minha família. Bonito, porque mesmo sem um tostão furado, a gente fez nossa pequena celebração.
O Bruno conseguiu um pinheirinho de plástico bem mixuruca. A gente enfeitou com bolinhas que eu mesma fiz de retalhos coloridos. Nossa ceia foi simples. Um frango assado, arroz. E uma rabanada que eu fiz com a receita da minha avó. À meia-noite, a gente brindou com guaraná em copo de plástico. Ao nosso primeiro Natal juntos, disse o Bruno, e a todos os outros que virão. Em fevereiro de 1971, a gente finalmente juntou dinheiro para alugar nosso próprio lugar. Era uma casinha simples na periferia, mas tinha um quintalzinho onde eu logo plantei minhas primeiras mudas. O Bruno pendurou uma rede na varanda. Aos domingos, a gente tomava nosso cafezinho ali, ouvindo rádio, lendo o jornal que a gente comprava para dividir. Éramos felizes na nossa simplicidade. Naquele mesmo ano, eu recebi uma encomenda grande de vestidos para uma loja do centro. A dona tinha visto uma roupa que eu fiz para a esposa do Dinho e gostou do meu trabalho. Foi a minha grande chance. Passei noites em claro costurando, mas entreguei tudo no prazo. A loja gostou tanto que me ofereceu um trabalho fixo. Meu Deus, eu nem podia acreditar. De repente eu tinha minha própria grana, minha independência. O Bruno também estava progredindo. O dono da oficina, o seu Zé, era um português linha dura, mas reconhecia talento. Começou a deixar o Bruno atender os clientes mais chatos. O rapaz tem mão boa. Ele dizia, "Em 6 meses?" O Bruno recebeu um aumento e o cargo de chefe dos mecânicos. Começamos a juntar dinheiro, centavo por centavo. Sonhávamos em ter nosso próprio negócio um dia. O Bruno queria abrir a oficina dele. Eu pensava em ter um pequeno ateliê. A gente ainda era jovem. Tinha tempo e disposição de sobra para ralar. A saudade da família doía o tempo todo. Em dias especiais, como aniversários e feriados, a dor era mais forte. A gente mandava cartão de Natal todo ano, mesmo sabendo que provavelmente iam para o lixo, sem nem serem lidos. Eu guardava fotos nossas, esperando o dia em que eu poderia mostrá-las para os meus pais, para que eles vissem como a gente estava bem. Em 1973, recebi uma carta que mudou tudo. Era da Vanessa, a ex-secretária do Ricardo, aquela mesma com quem eu o peguei no flagra. Fiquei em choque quando vi o envelope e quase não abri. Por que diabos ela estaria me escrevendo? A carta dizia que ela e o Ricardo tinham se casado no ano anterior, que ela descobriu que ele continuava traindo ela, agora com outras mulheres, que ele bebia cada vez mais e tinha se tornado violento. Ela me pedia perdão pelo que me fez e dizia que agora entendia a minha dor. Mostrei a carta pro Bruno. Eu não sentia alegria com o sofrimento deles, só uma sensação estranha de justiça. A gente colhe o que planta, né? Mas também senti pena da Vanessa. Ela era jovem, tinha sido seduzida pelo Ricardo, assim como eu fui um dia. Respondi à carta dela, bem curta, dizendo que a perdoava e desejando que ela encontrasse paz. Em setembro daquele ano, tivemos nossa primeira grande conquista. Conseguimos comprar um terreninho num bairro que estava começando. Não era nada chique, mas era nosso. Íamos construir nossa casa aos poucos, do nosso jeitinho. No dia que a gente assinou os papéis, o Bruno me pegou no colo e me girou na frente do terreno vazio. A gente riu que nem criança, sonhando com cada detalhe da casa que a gente ia erguer ali. A construção levou quase 2 anos. A gente ia lá todo fim de semana para ver o andamento, levar um cafezinho para os pedreiros, imaginar como seria a nossa vida ali. A gente economizava cada centavo. Abríamos mão de cinema, de restaurante, de roupa nova, tudo para realizar nosso sonho. Em 1975, finalmente nos mudamos para nossa casa. Era simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal bem generoso. O Bruno plantou um pé de manga bem no meio do jardim. Quando ela estiver dando fruta, a gente vai estar velhinho sentado debaixo dela. E ela disse, já planejávamos passar a vida inteira juntos. Naquele mesmo ano, aconteceu algo que eu desejava há muito tempo. Eu engravidei. Depois da perda do meu primeiro bebê, eu tinha minhas dúvidas se conseguiria ser mãe de novo. Os médicos diziam que não tinha nada de errado comigo, mas o trauma emocional talvez explicasse a demora. Quando eu vi o teste positivo, chorei de felicidade. O Bruno também. Ele beijava minha barriga, que ainda estava retinha, conversava com o bebê, que era só um pontinho. Mas a alegria durou pouco. No 3º mês, comecei a sentir as mesmas dores agudas, o mesmo sangramento
O mesmo hospital, o mesmo diagnóstico devastador. Perda gestacional. O médico falou sobre incompetência istmo-cervical, uns termos técnicos que não diminuíam em nada a dor de perder outro filho. Caí em depressão de novo. Me perguntei se era um castigo de Deus pelo que a gente tinha feito. O Bruno sofria em silêncio, tentando ser forte por nós dois. Ele me convenceu a procurar um especialista que confirmou que eu teria dificuldade para segurar uma gravidez. A notícia foi um soco no estômago, mas pelo menos a gente tinha uma explicação. Foi o Bruno quem falou em adoção pela primeira vez. Tem tanta criança precisando de amor, Lara. E a gente tem tanto amor para dar. No começo eu relutei. Eu tinha o sonho de gerar um filho, de sentir a vida crescendo dentro de mim. Mas aos poucos, a ideia foi amadurecendo no meu coração. Começamos o processo de cadastro para a adoção em 1976. Era burocrático, demorado. As assistentes sociais nos visitaram várias vezes, fazendo perguntas sobre nossa grana, nossa estabilidade emocional, até sobre o nosso passado. A gente teve que explicar nossa história, por que não éramos oficialmente casados, por que tínhamos fugido. Foi humilhante ter que abrir nossa vida daquele jeito, mas a gente estava disposto a tudo para ter nosso filho. Enquanto a gente esperava na fila da adoção, focamos em melhorar de vida. O Bruno tinha um sonho: abrir sua própria oficina. Juntamos cada centavo que podíamos. Eu aumentei minha produção de costura, pegando encomendas maiores, dormindo menos. O Bruno fazia bicos nos fins de semana, consertando o carro de vizinho, de amigo. Em 1977, uma notícia mudou tudo. A lei do divórcio foi aprovada no Brasil. De repente havia uma chance real de me separar legalmente do Ricardo e oficializar minha união com o Bruno. A gente contratou um advogado juntando nossas economias. Foi um processo desgastante. O Ricardo contestou. Tentou me acusar de abandono de lar, quis exigir a casa que eu deixei para trás. Mas no fim, a gente conseguiu. Em janeiro de 1978, eu assinei meu divórcio. 3 meses depois, o Bruno e eu nos casamos oficialmente. Foi uma cerimônia simples no cartório, só nós dois e alguns amigos próximos, que a gente tinha feito em Sampa. Eu não tive vestido de noiva, nem festa, nem família presente. Mas eu tinha algo muito mais valioso. Um amor verdadeiro, construído sobre uma base sólida de respeito e companheirismo. Naquele mesmo ano, a gente conseguiu realizar outro sonho. O Bruno abriu sua própria oficina mecânica. Era pequena, só ele e um ajudante, num galpão alugado perto de casa. Mas era o começo da nossa independência financeira. Eu continuava costurando, agora num pequeno ateliê que a gente montou, no quarto extra da nossa casa. A vida finalmente parecia estar entrando nos eixos. A gente tinha nossa casa, nossos negócios, nosso amor. Só faltava um filho para completar nossa felicidade. A fila de adoção andava devagar. Já tínhamos passado por 2 entrevistas, mas nada de sermos chamados. Foi em agosto de 1979 que recebemos a notícia que mudaria tudo. O pai do Bruno, seu Roberto, estava muito doente. Um infarte fulminante o deixou entre a vida e a morte. A notícia chegou por um primo que mantinha contato de vez em quando. Era a primeira vez em quase 10 anos que a gente tinha notícias diretas da família. O Bruno ficou arrasado. Apesar do afastamento forçado, ele amava o pai. Chorou que nem criança quando soube da notícia. Sem pensar 2 vezes, ele decidiu que a gente precisava voltar. Mesmo que por pouco tempo, mesmo correndo o risco de sermos chutados de lá de novo. Se for a última chance de me despedir do meu pai, eu preciso tentar. E ela disse. E assim, 9 anos depois da nossa fuga, voltamos à cidade que nos viu nascer e que nos expulsou. Voltamos para encarar o passado, sem nem imaginar que o destino reservava pra gente. Uma reviravolta que ninguém poderia prever. Agosto de 1979. Foi um mês que ficou marcado na minha alma, a ferro e fogo. Partimos para nossa cidade natal com o coração apertado, sem saber o que nos esperava. A gente vendeu umas coisinhas para pagar a viagem e deixamos a oficina do Bruno aos cuidados do jovem aprendiz dele, o Leo. Durante toda a viagem de ônibus, eu segurei firme na mão do Bruno. 9 anos tinham se passado desde que fugimos como se fôssemos bandidos. 9 anos construindo uma vida nova, longe dos olhares de acusação, dos cochichos maldosos.
E agora estávamos voltando para o olho do furacão. A cidade estava diferente, mas ainda assim familiar. Tinham asfaltado mais ruas, construído um mercado municipal novo. A praça central tinha ganhado um coreto. Mas o peso das memórias estava em cada esquina. Ali na sorveteria, onde o Ricardo me pediu em namoro. Acolá, a igreja onde nos casamos. Mais adiante, a casa onde vivi os piores anos da minha vida. Ficamos num hotelzinho na entrada da cidade. Não tínhamos coragem de aparecer de surpresa na casa da família. O Bruno ligou do hotel mesmo para a casa dos pais. Foi a dona Cida quem atendeu. Quando ela ouviu a voz do filho depois de tantos anos, houve um silêncio longo. Então, para nossa surpresa, ela começou a chorar. Venha, foi tudo que ela disse. Seu pai está esperando por você. Descobrimos que o seu Roberto estava em casa, não no hospital como a gente imaginava. Ele tinha se recusado a ser internado, preferindo passar seus últimos dias no conforto do seu lar. Os médicos tinham dado a ele poucos meses de vida. Um câncer de pulmão em estágio avançado, resultado de décadas fumando cachimbo. Eu hesitei em acompanhar o Bruno. Talvez seja melhor você ir sozinho, sugeri. Não quero causar mais sofrimento. Mas ele foi firme. Nós somos uma família agora. Onde for, você vê. Se não te aceitarem, não me aceitam também. Chegamos à casa dos Almeida no final da tarde. Era um casarão grande, o mais imponente da rua, com um jardim bem cuidado na frente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Quando a dona Cida abriu a porta, o olhar dela primeiro se encheu de alegria ao ver o filho, depois endureceu ao me ver. Mas não disse nada. Apenas abriu a porta um pouco mais para que a gente entrasse. Seu Roberto estava na sala, numa poltrona grande, coberto por uma manta mesmo no calor. Ele estava tão magro, tão abatido. Quase não reconhecia aquele homem que um dia foi tão imponente. Quando ele viu o Bruno, seus olhos se iluminaram. Estendeu os braços trêmulos e o Bruno correu para abraçá-lo. Foi uma cena que me partiu o coração. Pai e filho, reunidos depois de tanto tempo, como a morte ali, rondando. Você veio, sussurrou seu Roberto. Eu sabia que você viria. Eu fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Então, para minha surpresa, seu Roberto olhou para mim e disse: Venha cá, menina. Quero ver você também. Eu me aproximei tremendo. Ele pegou minha mão entre as suas. Tão frias, tão frágeis. Você cuidou bem do meu filho? E ela disse: Não era uma pergunta. Obrigado. Naquela noite, fiquei sabendo que o seu Roberto tinha tentado nos encontrar há alguns anos. Tinha contratado até um detetive, mas como a gente usava só o nome do Bruno, e eu tinha deixado de usar o sobrenome Almeida, foi difícil nos achar em Sampa. Ele queria fazer as pazes, principalmente depois que começou a desconfiar de umas coisas erradas nos negócios que o Ricardo administrava. Ficamos hospedados na casa dos Almeida, para surpresa de todo mundo. A dona Cida preparou o antigo quarto do Bruno pra gente. Ela ainda era reservada comigo, mas educada. Eu senti que, por amor ao marido doente e ao filho que tinha voltado, ela estava fazendo um esforço. Na manhã seguinte, descobrimos que o Ricardo e a Vanessa também moravam na cidade. Eles tinham se mudado para a capital por um tempo, mas voltaram quando seu Roberto ficou doente. O Ricardo administrava o empório da família, que agora tinha crescido e virado uma pequena rede de mercados. Eles tinham uma filha de 5 anos, a Bia. A notícia do nosso retorno se espalhou como fogo em palha seca. Logo, as mesmas pessoas que nos condenaram anos atrás, agora passavam em frente à casa dos Almeida, só para tentar nos ver. A curiosidade humana é uma coisa incrível. Éramos como bichos exóticos no zoológico. O Ricardo apareceu na casa 2 dias depois. Estava mais gordo, com umas entradas bem grandes no cabelo, mas ainda mantinha aquele ar de arrogância que eu conhecia tão bem. Quando me viu, seus olhos se estreitaram de ódio. Ele cumprimentou o pai e a mãe. Ignorou o Bruno completamente e se virou para mim. O que você está fazendo aqui? Veio se exibir? Mostrar como destruiu a minha família? Antes que eu pudesse responder, para minha total surpresa, foi o seu Roberto quem falou. Respeite esta casa, Ricardo. Lara e Bruno são meus convidados. Se não pode ser civilizado, é melhor se retirar. A expressão de choque no rosto do Ricardo valeu por 1000 vinganças. Ele não esperava que o pai o enfrentasse, muito menos em nossa defesa. Saiu batendo a porta,
prometendo voltar quando esses dois não estivessem aqui. Nas semanas seguintes, passei muito tempo com o seu Roberto. Ele gostava de ouvir histórias sobre nossa vida em Sampa, sobre a oficina do Bruno, sobre meu trabalho de costura. Um dia, quando estávamos sozinhos, ele segurou minha mão e disse: "Eu sei o que o Ricardo fez com você. Sei por que você foi embora. Eu demorei para enxergar o homem que meu filho realmente é. E me arrependo disso todos os dias." A saúde do seu Roberto piorava a cada dia. Os médicos aumentaram a dose de morfina para controlar a dor. Mesmo assim, ele fazia questão de passar um tempo na varanda toda a tarde, olhando o jardim, conversando com a gente. Foi numa dessas tardes que ele falou do testamento. Chamei o advogado semana passada e ela disse: "Fiz algumas mudanças. Tem coisas que precisam ser acertadas." A gente não deu muita importância na hora. Nossa preocupação era o conforto dele, não seus bens. O Bruno e eu tínhamos nossa vida em Sampa. Não pretendíamos pedir nada da herança. Seu Roberto faleceu numa madrugada de setembro, serenamente, durante o sono. Nós estávamos lá, ao lado dele. Suas últimas palavras para o Bruno foram: "Você escolheu bem, filho. Cuide dela. Para mim, ela é apenas Sório." E apertou minha mão. O funeral foi um acontecimento na cidade. Seu Roberto era muito respeitado. Tinha sido um dos fundadores da associação comercial. Eu vi muitos rostos conhecidos, incluindo antigos amigos que agora desviavam o olhar de mim. Meus pais não apareceram, embora morassem a poucas quadras dali. Essa ausência doeu mais do que qualquer outra coisa. O Ricardo manteve distância durante a cerimônia. Ficou do lado oposto do caixão, segurando a mão da filha pequena. A Vanessa estava ao seu lado, mais magra do que eu me lembrava, com olheiras profundas. Nossos olhares se cruzaram uma vez, e eu notei algo estranho nela, uma mistura de raiva e inveja. 2 dias depois do funeral, o Dr. Barros, advogado da família há décadas, convocou todo mundo para a leitura do testamento. A reunião seria no escritório dele, um sobrado antigo na Praça Central. O Bruno e eu pensamos em não ir, já que planejávamos voltar para Sampa logo. Mas a dona Cida insistiu. "Meu marido queria vocês lá", ela disse. "Respeitem o último desejo dele." O escritório do Dr. Barros era todo em madeira escura, com estantes de livros do chão ao teto. Uma mesa de reunião enorme dominava a sala. Quando chegamos, já estavam lá a dona Cida, o Ricardo, a Vanessa e alguns primos e tios da família. Também estava presente o seu Lima, o contador da empresa dos Almeida há mais de 30 anos, um senhorzinho franzino de óculos grossos. Sentamos nos únicos lugares vazios, bem no fundo da sala. O Ricardo fez questão de comentar bem alto: "Não sei o que estão fazendo aqui. Traidores não merecem nem as migalhas." O Dr. Barros pigarreou, ajeitou os óculos e começou a ler o documento. As primeiras partes eram o que a gente já esperava. A casa ficaria para a dona Tida, alguns bens pessoais para os sobrinhos, uma doação para a igreja da cidade. Então, chegou a parte que falava da empresa da família. Antes de prosseguir com a divisão dos bens da empresa, leu o advogado: "Devo ler uma carta que o Sr. Roberto Almeida deixou para ser aberta nesta ocasião." O silêncio tomou conta da sala. O Dr. Barros abriu um envelope lacrado e começou: "Se esta carta está sendo lida, é porque eu já parti deste mundo. Deixo-a com a consciência pesada, por ter demorado tanto para enxergar a verdade sobre minha própria família. Nos últimos meses da minha vida, graças à coragem do seu Lima, nosso fiel contador, descobri algo que mudou tudo o que eu acreditava sobre meu filho mais velho." Eu vi o rosto do Ricardo ficar branco enquanto o advogado continuava a leitura. A carta revelava que, por mais de 10 anos, o Ricardo vinha sistematicamente desviando dinheiro da empresa da família. Falsificação de contratos, vendas por fora, clientes fantasmas. A lista era enorme e detalhada. O seu Lima se levantou então, tremendo um pouquinho, mas com um olhar determinado. Abriu uma pasta grossa e começou a mostrar as provas: cópias de documentos adulterados, registros paralelos que ele mantinha em segredo, comprovantes de depósitos suspeitos em contas pessoais do Ricardo. "Por que você só falou agora?" perguntou um dos tios, chocado. "Eu tive medo", respondeu o contador olhando para baixo. "O Ricardo me ameaçou quando percebeu que eu sabia. Disse que ninguém ia acreditar em mim contra ele,
Que eu ia perder meu emprego? Minha aposentadoria. Só criei coragem quando vi o seu Roberto adoecendo, sabendo que ele merecia saber a verdade antes de partir. A sala explodiu em um falatório. O Ricardo se levantou, vermelho de raiva. Isso é uma farsa, uma conspiração. Aposto que foram eles. Ele apontou pra gente, que inventaram isso tudo. O Bruno sempre teve inveja de mim, sempre quis me derrubar. O contador mostrou mais um documento. Este é um cheque depositado na sua conta pessoal, com a sua assinatura, referente a uma venda que nunca apareceu nos registros oficiais. O banco forneceu isso depois que seu Roberto pediu uma investigação. O Ricardo tentou pegar o papel, mas o advogado foi mais rápido. Também, continuou o seu Lima. Seu Roberto contratou um investigador particular nos últimos meses. Temos fotos de você entregando dinheiro vivo para pessoas que nunca prestaram serviço nenhum para a empresa. Foi como ver um castelo de cartas desmoronar. O homem que por anos foi o bom moço da cidade, que espalhou mentiras sobre a gente, que me fez passar por um inferno, agora estava ali, exposto. Isso explica os carros novos todo ano, as viagens para o exterior, comentou um primo. Enquanto a empresa mal dava lucro para a família, você vivia como um rei. E os empréstimos que você dizia que a gente precisava fazer? Murmurou a dona Tida, com os olhos cheios de lágrimas. Era tudo mentira? A Vanessa se levantou em silêncio e foi em direção à porta. O Ricardo tentou segurar o braço dela. Onde você vai? Isso é um engano. Você sabe que é. Ela se soltou e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Eu sempre soube que você era um mentiroso, Ricardo. Só não sabia que era um ladrão também. E saiu, batendo a porta. O advogado pigarreou de novo e continuou lendo o testamento. Por isso, revogo qualquer direito de Ricardo Almeida sobre a empresa familiar e bens relacionados. Meu filho, Bruno, a quem eu injustamente afastei, influenciado por mentiras, será o único herdeiro dos negócios da família. Eu olhei para o Bruno e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Não era pela herança, eu sabia. Era pelo reconhecimento do pai, que veio tarde demais, pela justiça, depois de tantos anos, sendo tratado como o vilão da história. O Ricardo perdeu completamente o controle. Começou a gritar, a acusar todo mundo de complô. Tentou ir para cima do contador, mas 2 primos o seguraram. Vocês não entendem? A empresa era um peso morto. Eu merecia mais. Eu que sempre trabalhei, que me dediquei, gritava ele, enquanto era praticamente arrastado para fora da sala. Quando a poeira baixou, Dona Cida se levantou com dificuldade, apoiada na sua bengala, e veio até a gente. Pegou minhas mãos entre as suas, olhou no fundo dos meus olhos e disse, agora eu entendo por que você foi embora. Me perdoe por ter te julgado tão mal. Me perdoe pelos anos que a gente perdeu. Então ela se virou para o Bruno, abraçou o filho que não via há tantos anos e chorou como uma criança. Seu pai estava certo. Ele sempre dizia que um dia a verdade ia aparecer. A gente saiu daquele escritório de cabeça erguida. Na praça da cidade, as mesmas pessoas que antes nos evitavam, agora nos olhavam com outros olhos. A notícia se espalhou como um raio. Em questão de dias, todo mundo sabia que o Ricardo tinha roubado a própria família por anos, enquanto nos acusava de traição. O tempo, que parecia nosso inimigo, finalmente tinha se tornado nosso aliado, revelando quem realmente era de confiança e quem vivia de aparências e mentiras. Naquela noite, sentados na varanda da casa dos Almeida, o Bruno segurou minha mão e disse, e agora? O que a gente faz? Era uma pergunta complicada. A gente tinha nossa vida em Sampa, mas agora, de repente, tínhamos uma empresa para tocar, uma mãe idosa para cuidar e uma cidade inteira que finalmente nos via com outros olhos. Acho que o destino trouxe a gente de volta por um motivo, eu respondi. Talvez seja a hora de fechar um ciclo e começar outro. A decisão que a gente tomou naquela noite mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Mais uma vez, aquela noite na varanda da casa dos Almeida mudou o rumo das nossas vidas. Depois de horas de conversa, o Bruno e eu tomamos uma decisão que parecia loucura dias antes. A gente ia ficar na cidade. Não foi fácil, não. A gente tinha construído uma vida em Sampa, tinha nossos amigos, nossos pequenos negócios. Mas agora a gente tinha responsabilidades. Uma empresa da família para salvar, uma mãe idosa precisando de apoio
E quem sabe, a chance de finalmente sermos aceitos no lugar onde nascemos. Na manhã seguinte, a gente ligou para a Sampa. Eu pedi para o meu fornecedor de tecidos avisar minhas clientes. O Bruno falou com o Leo, explicou a situação toda e ofereceu para ele a chance de comprar a oficina, pagando aos pouquinhos. O rapaz ficou tão emocionado que chorou no telefone. Era o sonho dele se realizando, assim como um dia foi o sonho do Bruno. Nas semanas seguintes, a gente organizou a mudança. Alguns vizinhos de Sampa ficaram com as minhas plantas, inclusive o pé de manga que o Bruno tinha plantado no quintal. Quando der os primeiros frutos, guardem pragente. Eu pedi, com os olhos cheios d'água. Aquela mangueira representava tantos sonhos. Outubro de 1979 marcou o começo do nosso retorno oficial. No início, ficamos na casa da dona Cida. Ela insistiu, dizendo que a casa era grande demais para ela sozinha agora. Com o tempo, nossa relação foi se fortalecendo. Ela me ensinou receitas de família e eu a ensinei uns pontos de bordado que aprendi em Sampa. Nas tardes frias, a gente tomava um chazinho juntas na varanda, falando sobre o passado, curando feridas antigas. A primeira vez que eu entrei no Empório, que agora era uma rede de 3 lojas, foi intimidante. Os funcionários me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Eles eram leais ao Ricardo, que tinha tocado o negócio por anos. Não sabiam o que esperar da gente. O Bruno assumiu a gerência, mas me consultava em todas as decisões importantes. A gente formava uma equipe, como sempre. Logo, a gente descobriu que o buraco da empresa era mais fundo do que a gente imaginava. Além dos desvios do Ricardo, tinha empréstimo não pago, fornecedor brabo, imposto atrasado. Passamos noites em claro, olhando papelada, caçando uma solução. A gente vendeu um dos imóveis para poder pagar as contas. Foi doído, mas era o que tinha que ser feito. Enquanto isso, a vida do Ricardo desmoronava. Sem a grana da empresa, sem o respeito da cidade, ele começou a beber mais e mais. As pessoas que antes viviam bajulando ele, agora atravessavam a rua para não o encontrar. A Vanessa pediu o divórcio. Um mês depois da leitura do testamento, pegou a filha pequena e foi morar com os pais em outra cidade. Eu não senti alegria com o sofrimento dele. Estranhamente, eu senti pena. Vi como uma vida construída em cima de mentira é frágil, que nem um castelo de areia. A maré sobe e leva tudo embora. Em janeiro de 1980, recebi uma visita inesperada no escritório do Empório. Era minha mãe. Ela entrou toda tímida, parecendo mais velha e menor do que eu me lembrava. A gente ficou se olhando em silêncio por um bom tempo. Então, sem dizer nada, ela abriu a bolsa e tirou um embrulhinho. "Guarda aí para você", disse ela, me entregando o pacotinho. Dentro estava a aliança da minha avó, que deveria ter sido minha no dia do meu casamento. Ela sempre foi sua por direito. Eu abracei minha mãe pela primeira vez em quase 10 anos. Choramos juntas, sem palavra, só sentindo o tempo perdido e a esperança de um recomeço. Meu pai demorou mais para dar o braço a torcer. O orgulho de homem é uma fortaleza difícil de derrubar, né? Mas no Natal daquele ano, ele apareceu na ceia, lá na casa dos Almeida. Não falou muito, mas a presença dele já era um primeiro passo. 1981 foi o ano da virada nos negócios. O Bruno teve a ideia de modernizar as lojas, trazendo aquele conceito de supermercado que estava crescendo nas capitais. Ampliamos a loja principal, instalamos gôndolas, contratamos mais gente. Foi um investimento de risco, mas deu muito certo. Em 6 meses, o faturamento dobrou. Ao mesmo tempo, eu reabri meu ateliê de costura. Comecei pequeno, numa salinha anexa à casa da dona Cida. No começo, eu quase não tinha clientes. O preconceito ainda pesava. Mas quando a esposa do prefeito me encomendou um vestido para o baile de aniversário da cidade, as portas começaram a se abrir. Logo, eu tinha mais encomenda do que conseguia dar conta. Foi nessa época que eu conheci a Tati, uma jovem de 16 anos que tinha um talento incrível para costura. Ela vinha de uma família humilde, da periferia, e sonhava em estudar moda. Eu ofereci para ela um emprego de meio período para ela poder continuar na escola. Ela se tornou minha primeira aprendiz e, mais tarde, quase uma filha para mim. M1982, o Bruno e eu compramos nossa própria casa na cidade.
Era uma construção antiga, precisando de umas reformas, mas tinha um quintal enorme, perfeito para o meu sonho, de ter um jardim cheio de flores e árvores de fruta. No dia em que a gente se mudou, a primeira coisa que o Bruno fez foi plantar uma muda de mangueira. Pra gente continuar nosso sonho, ele disse. A adoção, que a gente tinha começado a planejar lá em Sampa, continuava sendo nosso maior desejo. Retomamos o processo, agora numa situação bem mais favorável. Tínhamos estabilidade financeira, casa própria, o apoio da família. Mesmo assim, a burocracia era lenta, desesperadoramente lenta. Foi numa tarde chuvosa de abril de 1983 que a gente recebeu a ligação que mudou nossas vidas para sempre. Um orfanato na capital tinha gêmeos recém-nascidos, um menino e uma menina. A mãe, uma adolescente, tinha falecido no parto. Não havia outros parentes. Os bebês precisavam de um lar, para ontem. A gente viajou naquela mesma noite, debaixo de uma tempestade, o coração batendo forte de ansiedade e esperança. Quando eu cheguei no orfanato e vi aqueles 2 pacotinhos, tão frágeis, tão perfeitos. Os subnaura eram nossos filhos. O Bruno segurou o menino nos seus braços grandes de mecânico, com um cuidado que eu nunca tinha visto. Os olhos dele brilhavam de emoção. Finalmente, nossa família está completa. E ele sussurrou. Demos a eles os nomes de Léo e Luísa, uma homenagem aos meus avós. A adaptação não foi fácil. Noites sem dormir, preocupações o tempo todo, a inexperiência de pais de primeira viagem. Mas cada sorrisinho, cada pequena conquista, compensava tudo. A Luísa deu os primeiros passos agarrada nas minhas pernas, enquanto eu costurava. O Léo adorava ficar na oficina com o Bruno, olhando os carros com um fascínio de criança. A cidade que um dia nos rejeitou, agora via nossa família com outros olhos. As mesmas senhoras que antes cochichavam pelas minhas costas, agora paravam para admirar os gêmeos no carrinho. Que lindos, Dona Lara, elas diziam. A senhora tem muita sorte. Eu sorria e pensava. Não é sorte, é persistência. É acreditar que depois da tempestade vem o sol. M1985, a gente expandiu de novo os negócios. Abrimos a 4ª loja da rede, dessa vez numa cidade vizinha. O Bruno passou a se dedicar mais à parte administrativa, contratando gerentes para o dia a dia. Eu dividia meu tempo entre o ateliê, que agora tinha 3 costureiras trabalhando comigo, e a criação dos gêmeos. Nossa vida parecia finalmente completa. Tínhamos sucesso profissional, uma família amorosa, o respeito da comunidade. As feridas do passado cicatrizavam, devagarzinho. Mesmo assim, de vez em quando, o fantasma do Ricardo aparecia para nos lembrar que algumas histórias nunca terminam de verdade. Ele tinha se mudado para a capital depois do divórcio, mas voltava de vez em quando para a cidade, para visitar uns poucos amigos que ainda tinha. Estava sempre bêbado nessas visitas, sempre amargurado. Uma vez, ele entrou no supermercado gritando, me acusando, dizendo que a gente tinha roubado o que era dele por direito. O Bruno, com toda a calma do mundo, pediu que ele se retirasse. Quando ele se recusou, 2 funcionários o acompanharam para fora. Foi triste ver o homem que um dia foi tão poderoso reduzido àquele estado. No verão de 1986, a gente organizou uma festona para o aniversário de 3 anos dos gêmeos. O quintal da nossa casa estava todo enfeitado com balões coloridos, tinha uma piscininha de plástico, mesas cheias de doces. Convidamos toda a família, agora reunida de novo, amigos, colegas de trabalho. Até uns vizinhos de Sampa vieram. No meio da festa, eu vi um vulto no portão. Era o Ricardo. Estava sóbrio, bem vestido, segurando um pacotinho em cada mão. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento, eu achei que ele ia fazer um escândalo. Mas, em vez disso, ele só deixou os pacotes no chão e se afastou devagar. O Bruno foi lá pegar os pacotes. Eram 2 ursinhos de pelúcia. Um azul, um rosa. Não tinha cartão, só uma etiqueta de uma loja cara da capital. O que a gente faz? O Bruno me perguntou. Eu olhei para os meus filhos correndo felizes pelo jardim, depois para os brinquedos nas mãos do Bruno. A gente dá para eles. E eu respondi. Mágoa, rancor. As crianças não têm culpa do passado. Aquele pequeno gesto do Ricardo foi o começo de uma estranha paz.
A gente não virou amigo. Jamais poderíamos ser. Mas aquele ódio todo se transformou numa distância respeitosa. A gente soube que ele estava se tratando do alcoolismo, que tinha um pequeno negócio na capital. Estava tentando reconstruir a vida dele, assim como a gente reconstruiu a nossa. Os anos seguintes foram de crescimento. Os gêmeos entraram na escola, se destacando cada um do seu jeito. Luísa nas artes, Léo nas ciências. Meu ateliê virou uma pequena confecção, produzindo roupas para lojas da região. A rede de supermercados se expandiu para 6 unidades. Em 1989, recebi um convite inesperado: dar aulas de corte e costura no centro comunitário da cidade. Eu hesitei no começo. Nunca me vi como professora. Mas o Bruno me incentivou. Você tem tanto a ensinar, meu amor, não só sobre costura, mas sobre recomeçar, sobre ser forte. Eu aceitei o desafio. Minhas primeiras alunas eram mulheres como eu tinha sido um dia, donas de casa buscando uma forma de ganhar seu próprio dinheiro. Eu ensinei o que sabia sobre tecidos, sobre cortes, sobre como transformar retalhos em peças bonitas. Mas, sem perceber, eu ensinei muito mais. Ensinei sobre coragem, sobre determinação, sobre a capacidade de reinventar a própria história. A Tati, minha primeira aprendiz, voltou para trabalhar comigo, depois de se formar em design de moda na capital. Juntas, a gente criou uma linha de vestidos de noiva que ficou famosa na região. Era tão bom ver a jovem tímida que eu conheci virar uma mulher confiante, cheia de talento. No Natal de 1990, recebemos uma notícia triste. O Ricardo tinha sofrido um grave acidente de carro. Estava internado num hospital da capital, em estado crítico. O Bruno não pensou 2 vezes. Dirigiu 3 horas até lá para ver o irmão. Voltou arrasado. Ele tá muito mal, Lara. Os médicos não dão muita esperança. Durante semanas a gente se revezou nas visitas ao hospital. A dona Cida, já bem velhinha, ficou hospedada com a gente para estar mais perto do filho. Foi um período de muita reflexão para mim. Ali, vendo aquele homem que tanto me feriu lutando pela vida, eu entendi de verdade o que era perdão. Não era esquecer o passado, mas era não deixar que ele continuasse envenenando o meu presente. O Ricardo sobreviveu, mas ficou com sequelas para sempre. Precisava de uma bengala para andar, tinha dificuldade na fala. Quando recebeu alta, para a surpresa de todos, o Bruno ofereceu a ele uma casa que a gente tinha como investimento. É sua pelo tempo que precisar, e ela disse. O Ricardo chorou quando aceitou. Foi a primeira vez que eu o vi mostrar alguma vulnerabilidade de verdade. Foi nessa casa que o Ricardo passou seus últimos anos. Aos poucos, ele se reintegrou à comunidade. Dava aulas particulares de matemática, sua matéria favorita na juventude. Se aproximou timidamente dos sobrinhos, que o chamavam de tio Ricardo. A Vanessa permitiu que a filha, agora adolescente, o visitasse de vez em quando. Nossa história, que começou com tanta dor, com tanta amargura, se transformou em algo que eu nunca imaginei ser possível. Uma reconciliação. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas verdadeira na sua imperfeição. M1992. Celebramos 22 anos juntos, o Bruno e eu. Fizemos uma pequena renovação de votos, só para a família e amigos mais chegados. No altar improvisado no nosso jardim, debaixo da mangueira que agora dava frutos docinhos, eu olhei para o homem que eu escolhi amar contra tudo e contra todos. Seus cabelos já começavam a ficar brancos, assim como os meus. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, seguraram as minhas com a mesma ternura de sempre. Valeu a pena? E ele perguntou, enquanto a gente dançava nossa primeira música. Eu olhei ao redor, para os nossos filhos já crescidos, para a dona Cida sorrindo, orgulhosa, para Tati ajeitando meu vestido que ela mesma desenhou, para os amigos que nos apoiaram, sim, até pro Ricardo, sentado quietinho num canto, observando com um sorriso meio triste. Cada segundo eu respondi, faria tudo de novo. A vida raramente segue o caminho que a gente planeja. Às vezes, ela nos leva por desvios dolorosos, por estradas cheias de espinhos. Mas se a gente tiver coragem de seguir em frente, de enfrentar as tempestades de cabeça erguida, a gente descobre que o destino tinha planos melhores do que a gente podia imaginar. E é isso, meus queridos, que eu aprendi nessa jornada chamada vida. O amor verdadeiro não é só sobre os momentos felizes.
É sobre escolher alguém para caminhar do seu lado nos momentos difíceis. É sobre construir e reconstruir quantas vezes for preciso. É sobre perdoar os outros e a si mesmo. É sobre acreditar que, depois da noite mais escura, o sol sempre volta a brilhar. Os anos 90 trouxeram muitas mudanças para a nossa vida. Os gêmeos, Léo e Luísa, cresciam rápido demais para o meu coração de mãe. Em 1993, quando eles fizeram 10 anos, a gente organizou uma festona no clube da cidade. Eu lembro do meu espanto, ao ver tanta gente reunida para celebrar com a gente. Família, amigos, coleguinhas da escola das crianças. O salão estava cheio de gente que, anos antes, atravessava a rua para não me cumprimentar. O tempo, minha gente, realmente é o melhor remédio. Nesse mesmo ano, minha pequena confecção deu um salto gigantesco. A Tati, minha querida aprendiz que virou quase uma filha, voltou de um curso na capital com uma ideia arretada: criar uma linha de roupas inspirada na nossa cultura, usando rendas e bordados da região, mas com cortes modernos. Confesso que eu fiquei com um pé atrás no começo. Sempre fui mais do tradicional, sabe? Mas decidi confiar no talento daquela jovem que eu vi crescer. E foi a melhor decisão que eu tomei. Nossa coleção, Raízes e Asas, chamou a atenção de uma revista de moda de Sampa. Uma jornalista veio fazer uma reportagem sobre a confecção do interior que revoluciona a moda regional. De repente, chovia encomenda de boutique de tudo quanto é canto. Precisei contratar mais costureiras, comprar máquinas novas, ampliar o espaço. O Bruno, sempre meu maior parceiro, sugeriu transformarmos o antigo galpão do primeiro empório dos Almeida na nossa nova sede. A gente reformou tudo, preservando a fachada histórica, mas modernizando por dentro. Quando inauguramos, em março de 1994, senti que um ciclo tinha se fechado. O lugar que testemunhou um dos momentos mais dolorosos da minha vida, o flagra da traição, agora era o palco da minha maior vitória profissional. O Ricardo apareceu na inauguração, apoiado na sua bengala. Estava mais magro, mais quieto, os olhos sem aquele brilho arrogante de antes. Ele se aproximou de mim, meio sem graça, durante a festa. "Você conseguiu, Lara", ele disse. "Transformou dor em beleza. Sempre admirei isso em você, mesmo quando eu fingia o contrário. Foi a conversa mais honesta que a gente teve em décadas. Não éramos amigos, nunca seríamos, mas havia ali uma espécie de respeito mútuo. Ele estava envelhecendo sozinho, pagando o preço pelas escolhas que fez. Eu não sentia mais raiva, só uma melancolia pelo que poderia ter sido, e não foi. Em 1995, nossa rede de supermercados completou 6 lojas em 3 cidades diferentes. O Bruno estava cada vez mais envolvido, com a Associação Comercial da região, sempre convidado para dar palestra sobre empreendedorismo. Quem diria, né? Aquele jovem mecânico tímido, que o próprio pai achava que não tinha tino para negócio, se tornou uma referência na região. Nesse mesmo ano, o Léo e a Luísa, com 12 anos, me deram um dos maiores sustos da minha vida. Numa tarde de domingo, eles sumiram por horas. Procuramos por toda parte. Chamamos os vizinhos, estávamos a ponto de chamar a polícia quando eles finalmente apareceram. Adivinha com quem? Com o Ricardo. Eles tinham ido visitar, sem avisar, curiosos para conhecer melhor aquele tio distante, que soubíamos de vez em quando. Em vez de ficar brava, eu senti uma paz estranha. Meus filhos, na inocência deles, estavam fechando feridas que nós, os adultos, não conseguíamos fechar por completo. A partir daquele dia, o Ricardo passou a frequentar mais a nossa casa. Aos domingos, ele jogava xadrez com o Léo. Às vezes, ajudava a Luísa com a lição de matemática. O Bruno observava de longe, meio desconfiado no começo, depois mais relaxado. Os laços de sangue, por mais estragados que estivessem, ainda existiam. 1996 trouxe uma perda dolorosa. A dona Cida faleceu durante o sono, tranquilamente, aos 85 anos. Até o fim, ela manteve a mente afiada e o espírito forte. Nos últimos anos, ela tinha se tornado minha confidente, minha amiga. Ela me ensinou tanto sobre perdão, sobre recomeçar, sobre a capacidade que a gente tem de evoluir e mudar de ideia. No funeral, eu fiquei ao lado do Bruno e do Ricardo, nós 3,
unidos pelo luto. Foi a primeira vez que eu vi os irmãos se abraçarem de verdade em décadas. Não eram palavras falsas de reconciliação, eram lágrimas sinceras pela perda da mãe que eles tanto amavam. Alguns fardos são mais leves quando a gente carrega junto. Depois do luto, eu mergulhei no trabalho. Expandimos a confecção, criando uma linha de roupas para adolescentes, desenhada com a ajuda da Luísa, que mostrava ter o mesmo talento da Tati para design. O Léo, por outro lado, se interessava mais pelos supermercados. Aos 13 anos, ele já acompanhava o pai nas visitas às lojas, aprendendo sobre como tocar o negócio, sobre liderança. Em 1997, fui surpreendida por um convite da Secretaria de Cultura da cidade. Eles queriam que eu organizasse a primeira feira de artesanato e moda da região. Eu hesitei. Nunca me vi como uma pessoa pública, sempre preferi ficar nos bastidores. Mas o Bruno, meu amorzinho, me incentivou. É hora de mostrar para todo mundo o valor do seu trabalho, Lara, de inspirar outras mulheres a correrem atrás dos seus sonhos. A feira foi um sucesso absurdo. Artesãs de toda a região vieram expor seus trabalhos. A gente organizou desfiles com as nossas peças, oficinas de técnicas tradicionais, palestras sobre empreendedorismo feminino. O evento virou anual, crescendo a cada edição. Para muitas mulheres da cidade, foi a primeira chance de mostrar seu talento, de ter sua própria graninha. Em 1998, uma tragédia abalou nossa família. O Ricardo sofreu um derrame muito forte. Foi encontrado em casa pela filha dele, a Bia, que tinha vindo visitá-lo. Ele passou semanas no hospital, entre a vida e a morte. Quando finalmente recebeu alta, estava parcialmente paralisado, precisando de cuidados o tempo todo. Sem pensar duas vezes, a gente ofereceu ajuda. Contratamos uma enfermeira, adaptamos o banheiro da casa dele para a cadeira de rodas, nos revezamos em visitas diárias. Alguns conhecidos não entendiam. Depois de tudo que ele fez, vocês ainda ajudam? Eu simplesmente respondia, a gente não faz por ele, a gente faz por nós, pela paz da nossa consciência. O Ricardo viveu mais 3 anos nessas condições. Foram anos difíceis, de uma piora lenta, de uma despedida longa. Mas também foram anos de conversas importantes, de perdões, de compreensão. Numa tarde, enquanto eu ajeitava os travesseiros dele, ele segurou minha mão com a sua, que ainda funcionava. Obrigado. Ele sussurrou com dificuldade, ponto por não me deixar sozinho no fim. Quando ele faleceu, em setembro de 2001, o funeral tinha muito menos gente do que o do pai dele, décadas antes. A vida dele foi marcada por relações quebradas, por pontes queimadas. Mas a gente estava lá. O Bruno, eu, os gêmeos, agora com 18 anos, e a Bia. Uma família improvisada, remendada, mas unida pelo respeito à memória de alguém que, apesar dos muitos erros, era parte da nossa história. A virada do milênio trouxe grandes mudanças para nossa família. O Léo decidiu estudar administração na capital, seguindo os passos do pai nos negócios. A Luísa nos surpreendeu escolhendo medicina. Quero ajudar as pessoas, fazer a diferença, ela dizia. A Tati assumiu a direção criativa da confecção, me permitindo diminuir um pouco o ritmo. Aos 50 anos eu finalmente podia me dar ao luxo de ficar mais de boa. Em 2002, recebi uma homenagem que eu jamais esperaria. A Câmara Municipal me deu o título de cidadã honorária pelos serviços prestados à comunidade através da confecção, das aulas de costura e da feira de artesanato. A mesma cidade que um dia me rejeitou, agora me celebrava como um exemplo. A ironia da vida, né? Na cerimônia, eu olhei para a plateia e vi os rostos das mulheres que tinham sido minhas alunas, agora donas de seus próprios negócios. Vi a Tati, brilhante e confiante, representando a nova geração. Vi meus pais, já velhinhos, com lágrimas de orgulho nos olhos. E vi o Bruno, meu companheiro de vida, sorrindo com aquele mesmo sorriso tímido que me ganhou décadas atrás. No meu discurso, eu falei sobre recomeços, sobre perseverança, sobre como a vida às vezes nos leva por caminhos que a gente não planeja, mas que no final se revelam exatamente onde a gente deveria estar. Eu não falei do passado doloroso, das rejeições, dos julgamentos. Não era dia para isso. Era dia de celebrar o presente e sonhar com o futuro. Os anos seguintes foram de colher os frutos do que plantamos com tanto esforço. A confecção se tornou uma marca reconhecida no país todo, com peças sendo mostradas até em feiras internacionais.
A rede de supermercados continuou crescendo, agora sob a gestão do Bruno e do Léo, que voltou da capital com ideias novas e cheias de energia. A Luísa se formou em medicina em 2008, se especializando em pediatria. Casou-se com um colega médico e nos deu nosso primeiro neto, o Davi, em 2010. No dia em que eu segurei aquele bebezinho nos braços pela primeira vez, senti que a vida tinha completado um ciclo perfeito. Da dor de perder meus bebês, a alegria de ver minha filha com seu próprio filho nos braços. As feridas antigas estavam finalmente cicatrizadas. Em 2012, o Bruno teve um pequeno infarto que nos deu um susto gigante. Felizmente foi descoberto a tempo, mas serviu de alerta. Decidimos passar o bastão de vez nos negócios, preparando a transição para a próxima geração. O Léo assumiu a presidência da rede de supermercados. A Tati virou a diretora-geral da confecção, comigo dando só uns pitacos de vez em quando. Nesse mesmo ano, a gente transformou a antiga casa do Ricardo, que estava vazia desde que ele se foi, num centro cultural. O Espaço Renascer oferecia cursos gratuitos de artes, música, teatro e, claro, costura, para jovens de baixa renda. Era nossa forma de retribuir a comunidade que, depois de tantos altos e baixos, finalmente tinha se tornado nosso lar de verdade. Em 2015, celebramos 45 anos juntos. Fizemos uma cerimônia simples no jardim da nossa casa, debaixo daquela mesma mangueira que o Bruno plantou em 1982 e que agora era uma árvore majestosa, carregada de frutos. Rodeados por filhos, netos, agora já eram 3, amigos e família, renovamos os votos que nunca fizemos oficialmente décadas atrás. O Bruno, com os cabelos todos brancos, mas com o mesmo olhar gentil, segurou minhas mãos, já enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. Você foi a melhor decisão da minha vida, ele disse. Cada dia ao seu lado foi um presente. Olhando para trás, para o caminho que a gente percorreu, sinto uma mistura de gratidão e espanto. Quem diria que aquela jovem desesperada, fugindo de um casamento infeliz numa madrugada de 1970, construiria uma vida tão plena, tão cheia de significado? Quem imaginaria que a dor da traição, do abandono, da rejeição, se transformaria em força para recomeçar, para construir algo novo e melhor? A vida raramente é o conto de fadas que a gente sonha na juventude. Ela é mais complexa, mais desafiadora, mais surpreendente. Tem curvas inesperadas, becos sem saída, montanhas que parecem impossíveis de escalar. Mas também tem momentos de uma beleza que não se descreve, de um amor profundo, de alegrias que compensam todas as lágrimas derramadas. Hoje, aos 74 anos, sentada aqui na varanda da casa, que a gente construiu com tanto amor, eu vejo o Bruno cuidando das plantas, ouço as risadas dos meus netos brincando no quintal, recebo mensagens da Tati sobre a nova coleção, leio os relatórios que o Léo me manda sobre as lojas e eu penso, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada obstáculo superado. Tudo valeu a pena. Se tem uma lição que eu gostaria de deixar para vocês, meus queridos, que me acompanharam até aqui, é esta: não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de escolher a felicidade, mesmo quando o caminho parece impossível. Não deixem que o julgamento dos outros diga quem você é. E, acima de tudo, acreditem no poder do tempo para curar, para revelar a verdade e para fazer justiça do jeito dele. Minha história não é extraordinária. É apenas a história de uma mulher comum que se recusou a aceitar que sua vida estava definida por seus erros, suas perdas ou pelos limites que os outros tentaram impor. É a história de alguém que escolheu amar, mesmo quando o amor parecia impossível, que escolheu perdoar, mesmo quando o perdão parecia inatingível, que escolheu criar beleza a partir da dor. E se eu, uma simples costureira do interior, pude fazer isso, você também pode. Não importa qual seja o seu escritório nos fundos, aquele lugar escuro onde sua dor começou. Você pode transformá-lo em algo belo, algo cheio de significado, algo que inspire outros a seguirem seus próprios caminhos de cura e redenção. Obrigada por me ouvirem, por chorarem e sorrirem comigo, por compartilharem um pedacinho dessa minha jornada. Se a minha história tocou seu coração, peço que deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que, sim, é possível recomeçar, é possível curar
É possível transformar a maior dor na maior força. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Essa vovó aqui manda um abraço bem apertado, cheio de amor e gratidão. Até o próximo vídeo.